eu sou Lilian Primo Albuquerque. Esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Carol Jordão, jornalista, comunicadora e empreendedora com mais de 22 anos de experiência na comunicação. Fundadora do projeto Kairos, Carol atua na inserção entre comunicação, empreendedorismo e desenvolvimento humano, ajudando mulheres a fortalecerem identidade, posicionamento e tomada de decisões com clareza e propósito. Carol, um prazer te receber aqui, muito obrigada. Prazer meu, obrigada pelo convite. Com certeza vai ser uma conversa leve aqui, divertida, que a gente já conversou aqui nos bastidores e dá para ver como a Carol, ela tem força, tem garra, tem resiliência e é isso que a gente está aqui para trazer para vocês, para comunicar para vocês, porque a mulher é isso, a mulher ela tem que ter resiliência, tem que ter garra e tem que estar aqui para transformar a vida dela, dos negócios, a do parceiro, a das pessoas com quem ela convive, porque a mulher é muito consolidadora ali, né? Eu acredito muito nisso. O papel da mulher vem para consolidar, para ajudar, para gerar harmonia no ambiente que ela está. Com toda certeza. Carol, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua história. Você que atua há mais de 2 décadas na sua carreira com comunicação, com passagens por TV, por rádio, por plataformas digitais. Como é que essa trajetória mudou sua visão sobre voz, identidade, posicionamento? Conta pra gente um pouco sobre você. Bom, eu sou jornalista, apresentadora, atriz, de tudo um pouco, né? Então, quem é dessa área de artes, assim, de comunicação e entretenimento, sabe que de tudo tem que fazer um pouquinho. Então, eu comecei desde novinha como modelo, já sendo chamada e tal, depois me interessei, sempre gostei de falar, sempre gostei, inclusive era da área de dança também. Então, fui para o jornalismo, trabalhei muitos anos como apresentadora, passei por vários canais de TV, SBT, Record, tive alguns programas em cidades mais específicas, assim, sem ser de São Paulo, né? Então, eu tive programas próprios, eu tinha um projeto chamado Somos Naturais, onde eu resgatava a identidade da mulher de autoestima, né? Na época não tinha ainda internet, não tinha nem Instagram na época. Estava começando, na verdade. Então, a gente passa por vários nichos, assim. Então, eu sempre me interessei pela área de comunicação. Excelente. E como que ao longo desse caminho, que momento que você percebeu que a comunicação ia além da informação e precisava tocar com propósito e com consciência? Então, uma coisa foi levando a outra, né? Então, eu comecei porque eu queria ser apresentadora. E aí, quando eu comecei a trabalhar como modelo e apresentadora, aquela coisa toda, eu lembro que teve um moço de uma agência que falou assim: Carol, você vai ter que fazer teatro. E eu falei, mas eu não quero ser atriz. Eu odeio isso, eu não quero fazer isso. Ele falou, ou você faz ou você tá fora, porque mulher bonita tem em todo canto. Você precisa ter um diferencial, né? Foi onde eu entendi que no teatro não era só sobre querer ser atriz, é sobre comunicação, sobre saber se posicionar, saber falar. E muita coisa eu aprendi ali dentro também, né? Então, eu entendi que a comunicação não é sobre uma profissão, é sobre você precisar em tudo, para tudo. Então, hoje eu enxergo que toda profissão deveria ter ou ensinar sobre comunicação. Né? Porque você precisa, desde uma pessoa que vende um doce na rua, até um CEO de uma empresa. Ah, Carol, eu não trabalho, mas para se comunicar com seu marido, para se comunicar com seu filho, você precisa entender a comunicação, falar, se expressar, entender o que o outro está falando, que parece que é fácil, mas isso a gente não vem com manual, a gente não aprende na escola, e aprender isso no dia a dia de uma forma, vamos dizer assim, sozinho é muito mais difícil do que com alguém ali te ensinando. Perfeita essa sua colocação, né? A comunicação é importante em todos os momentos da nossa vida. Tanto que uma das primeiras coisas que a criança vai aprendendo ao longo da vida é o falar, né? Antes mesmo de escrever, para justamente começar a se comunicar. E, claro, né? Todos que têm essa possibilidade, que às vezes existem algumas exceções. Mas o falar, ele traz um cenário muito importante, porque você tem que entender qual que é a mensagem que você está dando. Mas, claro, até corrigindo um pouco o que eu coloquei aqui, porque a mensagem ela pode ser escrita também, porque a comunicação não é só verbal, ela também é escrita. E o lance de você entregar uma comunicação, ela tem que ser muito cuidadosa, porque muitas vezes a interpretação ela pode prejudicar. Então, numa grande empresa, você manda um e-mail de comunicação, comunicando alguma coisa, diferente de você estar informando, porque a comunicação ela vai realmente dizer. A forma da comunicação vai realmente dizer se aquela informação ela chegou da forma correta. Porque às vezes a mesma informação que você passa, da forma como ela foi comunicada, ela pode ser interpretada de um outro jeito, né? Com toda certeza. A prova disso, uma das coisas é a internet hoje, né?
que você posta uma coisa, às vezes você faz um textão lá, e aí a pessoa entende a pessoa escreve como se não tivesse entendido nada, porque ela não teve a capacidade de ler nem a primeira frase, né? Então, a internet hoje, cada um fala o que quer, o outro entende, sabe aquela coisa de telefone sem fio? Então, a comunicação com certeza importa, porque você, olha, eu vi na internet tal coisa, você nem leu, você não entendeu, você não soube interpretar. Só viu a chamada, Só né? viu a chamada e você está achando que está entendendo, que está lendo, então as pessoas também estão cada vez com mais preguiça de entender sobre isso e acham que comunicação é falar o que vem à cabeça, o que não é. E outra prova disso é o tanto de casamentos que estão terminando por falta de comunicação, o tanto de filhos e pais que não conversam por falta de comunicação. E não é só falar, é não saber entender ou pesquisar, pera, porque a minha filha é adolescente, como que eu posso conversar com um adolescente? Que não é a mesma forma que eu falo com o meu chefe, com o meu marido, é outro tipo de comunicação, né? Então aí cada um acaba ficando um lado, o outro do outro, e não existe relacionamento, só vivem dentro da mesma casa. Ótimo ponto que você trouxe aqui. Você construiu algumas audiências, né? Engajadas tanto no offline quanto no online. Sim. O que você aprendeu com autenticidade, com constância nessa jornada sua? Eu aprendi que todo projeto que a gente faz, a gente tem que dar a nossa vida ali e que a gente tem que olhar como negócio. Então, eu já passei por várias coisas, como eu já falei, já fui de teatro, já organizei muitos eventos aqui em São Paulo, porque o jornalismo, ele é ótimo, mas ele não dá tanto dinheiro. Hoje temos mais oportunidades com a internet, hoje em dia tem no YouTube, tem milhões de formas de você ganhar dinheiro. Antigamente não tinha, era muito fechado, então era aquela panelinha que eu tinha que conhecer para ter indicação ou fazer milhões de testes, então era muito mais difícil entrar nessa área do que hoje em dia, né? E muito mais difícil ganhar dinheiro também. Então, o que eu aprendi é sobre a resiliência que a gente estava falando aqui. Principalmente na área de artes, a pessoa tem, às vezes, eles idealizam uma vida. Eu vou fazer jornalismo para eu ser jornalista do Jornal Nacional de tal emissora e tal horário. E nem sempre vai acontecer assim. Aliás, pouquíssimas vezes vão acontecer assim, né? Então, você tem que estar preparado a se adaptar ao que acontecer. E que não é errado você planejar, mas é errado você se frustrar se não aconteceu do jeito que você queria, porque eu acho que não só na área de jornalismo, mas em todo mundo, né? Todas as áreas. É o que eu vou fazer com o que deu errado, né? Como que eu vou agir diante dessa situação que não saiu como eu planejava? Porque no meio do percurso vão acontecer várias coisas que você não planejava, ou que você não sabia, porque você faz a faculdade, você vai aprender uma coisa, mas no dia a dia, a maioria das coisas vão acontecer de outra forma. E você tem que aprender aquilo com a vida, né? Ninguém vai te ensinar aquilo. E ter resiliência, né? Acho que o mais importante é isso. Como é que você encara a situação que você está passando e ter resiliência. Interpretação, né? Isso. Isso é muito importante. Carol, a Carol jornalista, no início da carreira, o que ela ainda carrega? O que precisou ser desconstruído para a Carol ser o que ela quer hoje, né? O que ela quer e quem ela é hoje, né? Praticamente tudo. Para você ter uma ideia, quando eu era nova, meu sonho era ser dançarina, eu nem queria ser, eu só queria ser apresentadora e dançarina, e para mim estava tudo bem, né? E com o passar do tempo fui me interessando mais, me tornei jornalista, fiz vários programas, e nesta jornada foi quando eu fui para o empreendedorismo, porque eu tinha uma cabeça assim, você tem que escolher uma profissão, né? Que antigamente a gente era criado dessa forma, pelo menos eu fui. Então, você quer ser o quê? Médico, você quer ser jornalista, você quer ser, sei lá, engenheira, o que você quer ser? E eu entendi que por ser jornalista eu não precisava ser só aquilo. Eu poderia ser outras coisas junto com aquilo, né? Então eu estava lá na minha vidinha normal, minha filha, por exemplo, fez 14 anos e porque queria trabalhar. E aí eu falei, mas como que você vai trabalhar? Um jovem aprendiz, você tem que pagar para trabalhar, se bobear, né? Porque você não ganha nada. E aí eu falei, vou dar um jeito de bolar alguma coisa. Na época o Instagram ainda era época de foto, nem tinha vídeos como hoje. E foi quando eu tive a ideia de montar uma página com ela, e montamos a página Te Apresento São Paulo, e acabou dando certo, mas não estava nos planos, né, dessa página dar certo. Então, eu comecei com um sonho lá atrás, que foi desviando, que a gente acabou com essa página, porque as coisas vão mudando, né? Antigamente a gente, por exemplo, usava táxi, hoje tem Uber, e cada vez está mudando mais. Então, também estar atento a essas mudanças, né? E, enfim... Então, a Carol, de lá de trás, que tinha o sonho de ser apresentadora, desconstruiu de uma tal forma que hoje o sonho nem é mais ser apresentadora, que eu já fui em várias emissoras, já tive vários programas.
tá mais pro lado do empreendedorismo. O que eu posso fazer com o que eu aprendi? Porque todas essas fases e lugares que eu passei me fizeram aprender algo para eu estar aqui hoje. Então, o que eu posso fazer com tudo aquilo que eu aprendi para ajudar outras pessoas hoje, né? Para seguir adiante, e assim a gente vai. Então, o que eu tinha de idealização de sonho lá atrás já não tem nada a ver com o que eu tinha hoje. Então, por isso que eu volto a falar da resiliência, porque não se frustrar. Porque tudo que a gente está passando tem um propósito, porque às vezes você não entende, na maioria das vezes você não vai entender. Mas lá na frente você vai entender. Então, como que eu vou passar por isso? Ah, deu errado? Deixa eu ver como que eu posso fazer dar certo para em frente. Então, você vai achando o seu caminho. E você vem trazendo isso de exemplo à sua filha. Você comentou de uma página que vocês construíram. Sim. E teve momentos de resiliência que vocês tiveram durante o processo de elaborar essa página? Muitos, porque no começo, só para as pessoas entenderem a página, é um Instagram, eu Te Apresento SP, que nós vamos nos restaurantes e estéticas para dar dicas. Então, o restaurante paga a gente para a gente ir lá e postar nas redes sociais. Só que para uma adolescente de 14 anos, isso era uma brincadeira, né? Ah, vamos lá, a gente come, dá risada. E para mim, até no começo, nossa, que legal, né? Isso daqui. Só que você gasta, você tem que parar de fazer outra coisa para você estar fazendo isso, leva tempo. Aí você vai editar vídeo e você fala, nossa, não é tão fácil quanto parecia, é difícil. Nossa, aí no começo é tudo bacana. Quando começa a ganhar dinheiro, entrar dinheiro, você entende que o seu cliente vai te cobrar mais porque ele está pagando. Então você tem que levar aquilo mais a sério. Então, essa pressão começou a vir para mim e eu comecei a passar para minha filha. Então, no começo era meio que oba-oba. Ah, a gente esqueceu de tirar foto. Ah, não tem problema. E postava e o cara ficava super feliz que ele não estava pagando, era uma permuta. Quando começou a cobrar, automaticamente a cobrança dele para mim também veio maior. E eu comecei a cobrar minha filha também. E ela não entendia muito bem, né? Nossa, mas então não tem problema. Sara, a gente não dormiu, não vamos dormir, porque a gente precisa editar esse vídeo, porque a gente precisa entregar amanhã, porque à tarde eu vou estar na rua de novo gravando. Então, assim, de uma certa forma você acaba aprendendo ali na pressão. Então, ela também acabou aprendendo na pressão muitas coisas que faculdade alguma ensinaria, que ela aprendeu ali na prática mesmo. E como é que você encarou isso depois dela ter sentido essa pressão? No momento em que ela estava estudando, chegou uma hora que você tomou alguma decisão e falou, não, peraí, é hora de parar, ou não, vamos continuar nesse ritmo? Teve alguma coisa que você repensou? Eu nunca repenso, na verdade, eu falo, o que eu posso melhorar? Mas você pensa assim, já passou, acabou, não tem mais que ficar chorando e bola pra frente. Tem uma frase que eu sempre falo, é vida que segue. Tem gente que me conhece, tem ódio dessa frase. Mas porque você vai fazer o quê? Passou, né? Então, a Sara estava na época de escola, acabou dando muito certo, só que ela estava entrando no colegial. Então, teve uma fase que ela chegava na escola e dormia, e os amiguinhos tiravam sarro. Ah, mas você está dormindo porque ela? Ah, mas é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, mas que trabalho? Você só come na rua. Porque não entendia, né, o que estava por detrás disso. E mesmo assim, ela continuou, chegava 1 da manhã, acordava 5 para tomar banho, para ir para a escola e saía tarde de novo. Então, assim, dormia às vezes na rua, e a gente gravava tanto em restaurante que às vezes voltava, tomava Dramin porque estava passando mal. Com certeza, sim, ela aprendeu muita coisa nisso, né? Só que no terceiro colegial, por conta do vestibular, ela já não estava mais aguentando, né? Ou ela estudava, ou ela trabalhava, porque também era um trabalho, parece que não, mas era um trabalho muito pesado. E aí ela parou de ir comigo e foi quando eu comecei sozinha. No fim era uma coisa para ajudar minha filha, que ficou as duas, e depois acabou ficando só eu, porque não tinha como ela conciliar as duas coisas. Mas é importante a sua decisão de entender o momento do estudo dela com prioridade. Sim. E aí, tomar a decisão de E o propósito inicial foi cumprido, que ela queria trabalhar, ela trabalhou, ganhou dinheiro, ela pagou inclusive a festa de 15 anos dela com o dinheiro dela, ela foi fazer intercâmbio com o dinheiro dela, da própria página, e no começo a gente não tinha ideia disso, mas eu sempre falava para ela, isso aqui é um trabalho, se não for trabalho, você arruma um trabalho para pagar algum outro trabalho que não seja, que ganhe dinheiro, porque se a gente está nisso, a gente tem que colocar meta, a gente tem que colocar foco, porque é para ganhar dinheiro, o trabalho não é divertimento somente, embora era uma coisa que a gente se divertia, mas tem que gerar dinheiro, né? Então, foi o que aconteceu. Então, hoje ela tem muita facilidade de falar com as pessoas, até de negociar, de entender esse mundo, porque ela estava sempre junto, né? Então, ela ia no restaurante, ouvia a história de um cara que estava quebrando, ia no outro, ouvia a história do outro que estava abrindo mais não sei quantos. Então, ela aprendeu ali na prática coisas que ninguém poderia proporcionar por ela, né? Perfeito. Olha aqui, várias dicas, vários insights. Vivência da mãe com a filha, que eu acho que também você de casa, se é pai, se é mãe, vai encontrar desafios com os filhos, mas também vai trazer oportunidade para eles, vai ensinar, vai orientar, e cada um da sua forma, e também tendo resiliência durante todo o processo da vida.
Mas agora a gente vai fazer uma pausa e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos aqui para essa conversa que tá incrível. A Carol, ela tá trazendo muitos insights pra gente aqui, falando de resiliência, falando de vida, falando de família também. Mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um objetivo. E você desenvolveu um projeto que eu quero entender aqui, quero que você compartilhe aqui com todos, que é um projeto chamado Kairos, que nasce com uma proposta profunda de alinhamento entre valores, espiritualidade e ação prática. Como é que surgiu essa iniciativa? O que ela é? Compartilha com a gente. Bom, como eu estava te falando da página, né? A página deu muito certo, mas ao mesmo tempo deu muito errado, porque eu entrei no automático. É o que eu estava te falando, acabou dando certo, minha filha começou a não acompanhar mais,
Isso virou uma empresa, então comecei a ter até funcionários na página. Mas chegou um momento que eu estava assim, o restaurante me chamava, Carol, você tem horário 3 da manhã? Vou. Final de semana, eu não sabia falar não, então eu ia em tudo. E chegou um momento, final de 2023, que eu cheguei uma semana em casa, era segunda-feira, eu cheguei à noite com falta de ar, muita falta de ar. Fui pro hospital, o médico falou, não é nada. E aí eu cheguei terça, a mesma coisa, quarta, a mesma coisa. De segunda a sexta, eu desse jeito. E aí quando chegou na sexta, o mesmo médico que me atendeu falou, Carol, é o seguinte, você não tem nada. Eu já olhei seu pulmão, já olhei seu coração, você não tem nada. Eu não sei de onde que tá vindo essa falta de ar. E aí eu fiquei mais frustrada e mais triste ainda, porque quando tem um diagnóstico, você vai, toma um remédio, faz alguma, vou tratar, né? Nesse caso não tinha. E eu voltei para casa arrasada, chorando. Eu não sabia se eu tinha mais falta de ar, se eu chorava, e aquilo piorava a minha falta de ar. E aí eu lembro que eu falei, eu não quero falar com ninguém hoje. Passei a madrugada acordada, coloquei lá no YouTube, Senhor, fala comigo. Coloquei uma pregação lá esporádica, aleatória. E o pastor estava falando exatamente disso. Ele falava assim, até quando você vai trabalhar dessa forma? Para quem que você está trabalhando dessa forma? Porque às vezes você está trabalhando pensando assim, vou dar o melhor para minha filha. E se você morrer hoje, quem que vai ser o melhor para sua filha? Porque você nem construiu, uma riqueza, né? E sua filha não vai ter nem o dinheiro e não vai ter nem você. Até quando você vai ficar assim? Porque o Deus ele quer dar prosperidade e não você se matar de trabalho. E em que momento eu comecei a pensar, eu estava orando, que momento eu tinha meu momento com Deus? Eu não tinha, estava vivendo no automático. Eu chegava 1 da manhã, editava vídeo, dormia, no outro dia acordava, fazer café para minha filha ir para a escola, já saía louca, na rua, com o celular, sem dormir, parecia uma loucona. Então, eu comecei a ficar muito doente. No outro dia, eu acordei sem falta de ar. Foi uma madrugada de reflexão, digamos assim. E comecei a andar a pé, assim, na rua. Então, eu comecei a andar, olhar o pessoal lavando o quintal, tal. Eu falei, nossa, que saudade disso, né? Não de lavar o quintal, né? Eu gosto, mas não saudade disso. Saudade de ver os detalhes da vida, sabe? Eu tinha dinheiro, eu estava ganhando muito dinheiro, abri uma agência de marketing também na época, mas eu já não sabia mais nem como gastar aquele dinheiro. E da mesma forma e proporção que entrava muito dinheiro, estava saindo muito dinheiro. E que inclusive eu julgava antigamente, né? Como que o fulano ganha não sei quantos mil por mês e não sabe guardar, não investe? Se fosse eu faria assim, assim, e no fim não fiz nada e fiz pior com as pessoas. Porque você ganha mais, você acha que você pode gastar mais, né? E você gasta com coisas desnecessárias. Eu não sou muito ligada a luxo, essas coisas, mas eu queria ajudar, mas pessoas só que estava tudo louco. Então eu sabia que ia entrar mais, então eu trabalhava muito mais e eu fiquei tão no automático que eu acabei ficando doente, né? E aí eu comecei a falar com Deus sobre isso. E bem nessa época a página era final de ano, então ela começou a não andar tão bem quanto estava antes. E eu fiquei 1 semana com crise de identidade, tipo assim, ó Deus, ó céus, o que está acontecendo com a minha vida, né? Por que está acontecendo isso? E eu não queria entender. Inclusive uma pessoa nessa época falou assim, Carol, será que Deus, ele está querendo realmente que você mude? Porque eu pensava assim, não, Deus está fazendo eu passar por tudo isso, que é para melhorar meu projeto, que é melhorar a página, isso vai crescer. Ele falou, mas será que Deus não está querendo te mudar? Eu falei, não, mudar agora não dá. Agora não tem como ele me mudar, porque estava dando certo, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o projeto para ele se formar, Kairos, é o tempo certo de Deus, significa. E demorou 1 ano e meio para formar esse projeto, porque primeiro eu tive que entender o que Deus queria que eu fizesse. Porque eu sempre fui muito imediatista, então eu queria fazer o que vinha na minha cabeça, do meu jeito. E o que Deus nesses 6 meses, primeiros 6 meses, fez comigo foi tentar entender o que Ele queria para a minha vida, que não era do meu jeito, né? Então, foi um certo que deu errado. E aí houve um dia que eu peguei tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu trabalhei, tudo que eu estudei, coloquei na mesa da sala de jantar e falei, Senhor, tá aqui tudo que eu fiz. E agora, o que eu faço com isso? Eu não estou entendendo, o que o Senhor quer que eu faça? Só que nesses 6 meses eu já tinha mudado muita coisa. Eu já tinha aprendido a confiar, né? E Deus, ele nunca deixa de sustentar a gente quando a gente confia. Só que a gente tem que confiar e às vezes a gente não entende o que é confiar. Eu achava que confiava, mas quando chegava na última hora, dava alguma coisa errada, eu queria fazer do meu jeito. Eu ficava desesperada. E não é que a gente não tem que planejar e executar, mas a palavra final é dele. Você pode planejar, você pode executar o que for. Se ele não quiser, não vai ser ponto final. Então, foi uma reviravolta na minha vida até surgir, na verdade, esse projeto, que é exatamente fazer as mulheres saírem do automático como eu estava. Isso não é prosperidade. Aqui em São Paulo é muito comum isso, mulheres que estão no automático, que ganham muito, muito até mais do que eu ganhava, mas não sabem nem como é que está o filho direito, às vezes terminou o casamento por isso, e nem elas estão se cuidando, porque a prioridade virou aquilo, o trabalho, porque está entrando, tá bom, você fica
é uma situação de comodismo, sabe assim? Então você vive para aquilo e você esquece as outras áreas da sua vida, inclusive da saúde, porque pelo fato de ser página e tudo, eu estava comendo muito, eu estava dormindo pouco, estressada, então assim, não tinha como dar certo, né? Mas na minha cabeça estava porque estava dando dinheiro. Entendi. E o que você faz dentro do projeto? O que você entrega para essas mulheres? Tem dinâmica, tem meditação, tem alguma coisa? Como é que é o projeto Kairos? O projeto Kairos é uma mentoria. Tá. Então, é uma mentoria individual, que depois ela vira em grupo. Então, se você fecha a mentoria comigo, no primeiro mês eu te acompanho todos os dias, eu te mando mensagem todos os dias. E quando eu entrei nesse nicho, muita gente foi contra, falou, mas não dá, você não vai dar conta. Mas eu acho importante isso, porque é diferente de eu falar assim, todo dia eu vou te mandar um texto e você vai fazer essa atividade. E é diferente de todo dia eu te ligar e falar, e aí, como que você tá? Você fez isso? Porque mulher precisa, às vezes, de alguém pegando na mão. Porque às vezes você quer continuar um projeto, não são todas que têm essa força. E às vezes tem casa para cuidar, marido, trabalho, ela chega em casa, ela só quer dormir, ela não quer ir lá ler um texto ou uma atividade. Então, acho que esse é uma mentoria de 3 meses. Então, este primeiro mês eu acho essencial esse acompanhamento. Então, não são para tantas mulheres, né? E, geralmente, quando eu abro turmas, são turmas mais com um número pequeno de mulheres, para eu poder acompanhar, inclusive. Então, eu faço ela resgatar a identidade dela. Quem é a Carol sem marido? Quem é a Carol sem trabalho? Quem é a Carol na essência? Na essência, quem é você sem os seus atributos? Porque às vezes você fala, quem é Carol? Eu sou apresentadora, eu sou isso. Mas e se eu não tivesse isso? Na pandemia, várias pessoas se mataram. Por quê? A identidade delas estava no dinheiro. Não é que é errado ter dinheiro. Mas eu perdi meu dinheiro, agora quem que sou eu na vida? Eu não sou nada, eu vou me matar. Ou acabou o casamento, né? Quem que é fulana sem casamento? Acabou para ela, acabou a vida, porque o coração dela estava ali, ela não sabia quem mais era ela. Eu tenho uma mentorada que, inclusive, ela é boliviana e mora nos Estados Unidos. E ela me ligou chorando, só que eu não entendi quando ela me procurou, porque ela tem uma família bonita, a empresa dela e do marido são super prósperas, sabe? Eles têm muito dinheiro. E você olha assim, você fala, nossa, mas o que está acontecendo com essa mulher? E ela falou, Carol, eu sou uma ótima mãe, eu sou uma ótima filha, eu sou uma ótima empresária, eu sou tudo. Só que eu não sei mais quem sou eu não me reconheço mais. Eu não sei mais se eu gosto de café com leite ou gosto de café puro, porque eu vivo para os outros. Ela está vivendo no automático. E a Bíblia ela é muito clara quanto a isso, né? Que prosperidade é você viver em abundância e você viver em equilíbrio. Então, não é só você trabalhar. Você está trabalhando para quê? Qual o propósito de você estar trabalhando? Então, prosperidade hoje para mim, e é o que eu ensino, é você poder acordar, tomar um café da manhã com os seus filhos. Carol, isso daí é para rico, eu não tenho tempo. É mentira, porque rico ou pobre, eu garanto. Você toma café da manhã. Você toma café da manhã e você fica, às vezes, 3 horas aí rodando o vídeo no Instagram. Então, isso é mentira. Essas 3 horas você poderia equilibrar, ou não consegue tomar o café, faz um jantar com a família. Carol, mas eu não tenho dinheiro, come pão com mortadela com a família, mas é um fato de estar ali com a sua família. Então, não é prioridade. Às vezes você fala que não tem tempo, mas é mentira. Na maioria das vezes é mentira. Deus, ele deu 24 horas para todo mundo. Eu entendo que não é igual para todo mundo, isso eu não concordo, não é igual. Mas eu também entendo que falta um pouco de vontade da gente dividir essas 24 horas. Então, prosperidade é isso. Mas para você poder viver essa prosperidade, você tem que estar com a sua identidade firmada. Quem sou eu sem nada disso? Perfeito. E olha que interessante, eu fiquei até aqui prestando muita atenção, gente, porque a gente tem que olhar para a gente e não só olhar para o outro, tem que olhar para o outro. Claro que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo, tem que cuidar do outro, honrar pai e mãe, cuidar dos filhos, mas a gente não pode esquecer da gente. Isso tem que estar como meta, né, Carol? Eu, esse ano, por exemplo, eu coloquei algumas metas de algumas coisas que eu quero realizar. E que são para mim, e tá tudo bem, porque quem é a pessoa mais importante na minha vida? Sou eu preciso olhar para mim, para eu estar bem, para eu poder cuidar dos que eu amo, porque isso para mim faz parte dos meus valores, né? Mas você que trabalha muito essa questão de identidade feminina, quais são os maiores bloqueios que impedem a mulher de se posicionar com firmeza na vida e também nos negócios? Tem aqueles principais? Você falou, as mulheres passam por isso? Tem. Eu vou falar alguns aqui por cima. Primeiro é o não saber falar não. Muitas ficam presas. Ai, meu Deus, se eu falar não pro meu chefe, ele vai ficar chateado comigo e vai me mandar embora. Então, ela tem a síndrome da boazinha, né? Ela quer ser boazinha com todo mundo. Só que, geralmente, ela não é boazinha porque ela é boa genuinamente. Ela é boazinha de medo de falar um não e as pessoas olharem ela como má. Então, ela tem medo disso. Só que as pessoas não entendem que você sempre, quando você fala um sim,
aleatório para alguém, você está falando não para alguém que você ama. Muitas eu conheci que falam assim para o chefe, fica mais horas, fazem horas extras e não recebem, mas tem medo de arrumar confusão com o chefe, só que o filho ficou esperando ela para jantar. Então ela falou sim para o chefe, mas falou não para o filho. Outras ficam trabalhando no final de semana, às vezes sem ganhar ou ganhando uma merreca, porque não quer se arrumar confronto com o chefe, mas está acabando o casamento, porque está trabalhando e sem ganhar nada. E isso acontece no casamento. Meu marido deixou a toalha em cima da cama, não vou falar nada que eu não quero arrumar confusão. Isso é uma mera ilusão. Porque essa toalha na cama vai virar outra toalha na cama que vai virar... Aí daqui um ano, seu marido vai deixar a toalha na cama, você já está de saco cheio, vai ser um dia que você está de TPM, que alguma coisa alguém falou algo para você, que você vai pegar a toalha e vai querer matar ele. E ele não vai entender. Vai falar, ué, mas ela nunca falou nada. Por que agora ela está falando? Porque ela ficou guardando, não vou arrumar confusão, não vou arrumar confusão. Ficou até com ódio, às vezes, né? Porque eu tô falando da toalha como exemplo, mas em um casamento acontecem muitas coisas que a mulher vai guardando. E aí chega uma hora que o cara não entende, fala, mas ela não falou nada, será que ela tá com outro? Ó, que a dica para todos os maridos, prestem atenção nos sinais das mulheres, porque elas não podem ficar acumulando muita coisa. E, aliás, a gente tem nossos hormônios também, que ainda contribuem com tudo isso, né? E aí vem a comunicação, né? Que aí, isso era uma coisa que eu não entendia antigamente, eu era espalhafatosa. Então, assim, se eu falasse não, eu falava um não muito feio, agressivo. Você não precisa ser agressiva, não é sobre isso, né? A gente pode ter um equilíbrio, né? Então, não é arrumar confusão, não existe só ficar quieta ou só arrumar confusão. Tem um meio termo disso, que é falar, olha, eu não gostei do que você fez. Você percebe que a cama está molhada quando você coloca essa toalha? E você fala outra vez, e aí você vai falando. Porque às vezes, principalmente em começo de casamento, você teve uma criação, eu tive outra, a gente vai morar junto, para você é normal deixar a toalha em cima da cama, não é tão óbvio. É óbvio para mim. E a mesma coisa ao contrário, às vezes você tira o sapato para entrar na sua casa, e na minha casa meus pais, sei lá, dormiam com o sapato em cima da cama. E jamais vou imaginar que isso vai te irritar. Então, se você não fala, como que o outro vai adivinhar? É verdade. Entende? Aí a vida dos dois está caminhando e cada um com o seu trabalho. E quando vira uma bola de neve, aí às vezes já não dá mais para consertar, porque você já ficou com mágoa de mim, eu fico com raiva de você, eu já quis me vingar. E aí vira aquela coisa, tudo por quê? Eu não quis falar para não arrumar confusão. Perfeito. Olha quantas dicas vocês estão aí de casa acompanhando a gente e ouvindo aqui com a Carol. Com certeza deve ter marido e mulher aí pensando, eu faço isso, ou a mulher eu faço aquilo. Porque é isso, gente. E para você estar bem, para empreender nos negócios, você tem que estar primeiro com o seu CPF em ordem. E o seu CPF é você dentro da sua casa, com a sua família, para depois você pensar nos seus negócios de forma muito mais clara. E ela está trazendo aqui insights que às vezes parecem básicos, mas não são. A gente vive situações no dia a dia que todo mundo tem. Com toda E justamente na hora que você busca a sua identidade, que é como você está trazendo aqui, você consegue entender melhor o que faz sentido para você, né? Eu gosto muito dessa linha do autoconhecimento, que é você se conhecer, você entender quais são as suas fortalezas, você entender o que te incomoda, entender que às vezes você está incomodado com alguma coisa que o outro disse, mas o outro nem teve a intenção e na verdade a coisa está na sua cabeça, é um problema que você tem, você é incomodado com aquela situação e a outra pessoa nem estava pensando nisso. Então, olhar um pouco para você antes mesmo de julgar o outro, acho que é um fator também super importante, né, Carol? Isso, o autoconhecimento, já falo, é autoconhecimento, né, sobre você. Não é sobre egoísmo, é sobre você. Porque quando você se conhece, é o que você falou, às vezes a pessoa vem e fala uma coisa que te ofendeu, mas a pessoa nem percebeu, sabe assim? Para ela tá agindo normal. Então, se você não fala, aí parece que você está arrumando confusão. Não, é esclarecendo as coisas. E isso tem que ser em relacionamento com o filho, com o chefe, com tudo. Então, por exemplo, a autoestima, que é o problema de muitas mulheres, né? Eu não tenho autoestima porque o meu marido falou que eu tô feia. Tá tudo errado, porque a autoestima é sua, não tem nada a ver com seu marido. Seu marido pode falar que você tá horrorosa. Se você tem autoestima, isso não vai te abalar. Se você vai ficar com ele ou não, aí é os 500. Mas o que eu tô querendo dizer não é sobre o outro, né? Então, quando a gente está bem com a gente mesmo, não interessa o que as pessoas vão falar. Eu não estou dizendo que a gente não vai ouvir conselho, que a gente não vai melhorar. Mas se eu tenho certeza daquilo que eu sou, nada vai me parar, nada vai me abalar. E por que as mulheres, principalmente, não têm essa certeza? Porque elas ficam presas a elogios ou do chefe, ou do marido, ou da amiga, entra na questão de comparação, né? Então, quando você tira essa comparação, eu sei que, porque cada um tem um propósito. Você nasceu para fazer algo que eu não sei fazer. E eu nasci para fazer algo que você não sabe fazer. Podemos aperfeiçoar. É diferente uma criança que nasce com talento, por exemplo, de cantar, de tocar.
Eu posso hoje, coitada de mim, fazer uma aula para aprender a cantar porque eu acho bonito. Mas eu nunca vou me comparar com uma criança que, além do talento que tem desde pequena, ainda entrou na aula. Porque pensa, ela já nasceu com talento, ela ainda potencializou o poder dela, vamos dizer assim. Então, cada um tem o seu poderzinho, vamos dizer assim, né? Então, é olhar por esse lado. Quando você olha por esse lado, você não fica com aquela coisa de ai, mas fulana fez melhor que eu, agora eu vou fazer melhor que ela. Ai, deixa eu ver o que ela está fazendo, porque eu preciso ganhar dela. Não, você foca aí em você. Perfeito. Então, quando você se conhece e quando você sabe se posicionar, tudo muda. Então, eu tô casada há 1 ano e meu marido não me respeita. Não, você não se respeita, porque se você se respeitasse, ele não estava 1 ano te desrespeitando. Exatamente. E nem estaria com ele. Exatamente. Então, é tudo quando você se conhece automaticamente, que não é tão fácil, né, a gente falando assim, mas automaticamente as coisas ao redor vão mudando também. Perfeito. Olha, muitas dicas aí para vocês. Agora a gente vai para o intervalo e já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES Gênio da Dux Grupo, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar.
facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui para essa conversa com a Carol, que está muito interessante aqui. Está sobre vários aspectos, né, Carol? A gente está falando sobre a vida de casal, sobre autoconhecimento, sobre como você lidar com as situações, que eu acho que isso é muito importante, como é que você encara as situações. Claro que tudo isso está relacionado a também como que você atua com fé, com valores, com espiritualidade, como é que tudo isso vem influenciando a sua vida, as suas decisões profissionais. Queria que você contasse mais para a gente sobre isso. Sobre a fé é tudo, né? É claro que a gente vai tendo, assim como em profissões, a gente vai tendo o amadurecimento da fé, como tudo. Mas uma coisa que eu aprendi é que às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu sei que Deus está comigo? É quando você está com Deus. Se você não está com Deus, você não está. Ele não está com você. Ele está olhando por você, mas existe uma diferença de intimidade. Uma coisa é eu vir aqui ser entrevistada por você, outra coisa é ser sua amiga, outra coisa é eu morar com você. São graus de intimidade diferentes, né? Então, a mesma coisa com Deus. Ele não faz acepção de pessoas, só que está lá para a gente buscar Ele. Nós temos o dever de buscar Ele. Então, não é sobre religiosidade, é sobre olhar para Ele. Ele, acima de tudo, eu posso ter um mentor que for aqui na Terra. Eu tenho Deus como mentor. Perfeito. Antes de eu tomar qualquer decisão, deixa eu falar com Ele. E não é falar com Ele e deixar Ele falando sozinho. Com o seu marido, você imagina se todo dia você saísse para trabalhar, amor, tem que pagar tal coisa, não sei o quê, tchau, bom dia, bom trabalho. E não se falasse mais o dia inteiro. No outro dia, de novo. Tem um bom dia, te amo, não sei o que, sair correndo. E aí, final de semana, você nem conversou com seu marido direito, aí você só fala de conta. Cadê o cartão que eu preciso pagar isso, eu necessito de um carro, porque eu necessito de uma porta aberta. E é o que muitas pessoas fazem com Deus. Ela não ouve Deus, ela não fala com Deus, ela fala correndo. E qual que é o falar correndo? Deus abençoa meu dia, me dá um bom trabalho, abençoa minha filha. Mas ela não está ali conversando. E chega final de semana, ela ainda quer exigir. O senhor tem que me dar um carro, o senhor tem que me dar um trabalho. Isso não é relacionamento. Relacionamento é quando um fala e você ouve e vice-versa. Senhor, eu estou com esse projeto, o que o senhor acha desse projeto? O que fala comigo? Né? Me dá a resposta, se sim ou não. Porque quando a gente está com o sim de Deus, que nem sempre é tão claro, mas a gente buscando, a gente entende, isso já dá um alívio dentro da gente. Porque pode tudo falar não, mas quando Deus falou sim ou ao contrário, te dá tranquilidade. Então a fé e espiritualidade é tudo. Você saber que Deus está com você, que você está com Ele e que você tem que buscar isso todos os dias, porque afinal nós não conversamos com os nossos maridos todos os dias, com os nossos filhos, pelo menos deveria, né? Com os nossos filhos todos os dias. E por que Deus não? Você fala, pede, sai correndo amarrando sapato e sai correndo. Não, você tem que ouvir Ele, né? Então, isso, eu já tinha isso muito claro, mas eu entendi a gravidade da gente não ter esse momento todos os dias com Ele. E o tempo todo. Senhor, deu errado aqui, o que eu faço agora? Me mostra. E não a tua vontade. Perfeito. E é bom que a gente vai refletindo aqui como é que a gente vem atuando. Eu gosto muito da oração pela manhã, a oração ao deitar, de entregar realmente o dia a Ele. Mas acho que mais ainda a gente pode fazer, né? Acho que isso que a Carol está trazendo aqui não é só aquele momento, tem que sempre estar ali buscando a conexão, entendendo de como que Ele pode estar atuando cada vez mais com a gente, porque a gente tem que permitir isso. Eu sempre digo assim, quando eu vou fazer algum evento, alguma coisa, eu peço para Deus falar na minha boca e entrar na minha frente. Isso. Porque pelo menos assim eu tô mais segura. Isso. Eu me sinto mais segura. Isso. Porque eu sei que Ele tá ali. E tem gente que vai achar que é meio loucura, mas tá dentro de você exercitar a sua loucura. Se é isso, se é uma loucura para você. Eu acho que cabe ao ser humano tentar, né? E às vezes o ser humano fica um pouco assim, não, imagina, não precisa, eu tô cético ou não. Então acho que você acredita muito nesse exercitar, o exercício da espiritualidade, da fé,
faz toda a diferença. Totalmente, porque Deus ele fala com a gente à medida que a gente fala com ele. Então, por exemplo, Deus fala com sinais com tal pessoa. Ele não vai falar com você com sinais se você nem está falando com ele. Você não vai entender. Então, ele não é louco de perder o tempo dele. Ele fala conforme você fala. Né? Então, cada vez mais que eu busco mais aquilo que eu falei da amizade, eu vou entender mais de Deus. Né? Eu vou entender mais de você a partir do momento que eu for na sua casa, que eu for jantar com você, que eu tiver mais intimidade com você. Aqui no superficial, não tem como eu falar ela é boa, ela é ruim. Eu posso ter uma perspectiva, assim, né? Ah, eu achei isso, eu achei aquilo, mas eu não te conheço a fundo. E nem você me conhece a fundo. E com Deus, você, quando busca essa intimidade, você sabe quem é Deus. Você conhece verdadeiramente a Deus. Porque às vezes a pessoa fala de Deus, até mesmo quem acha que crê, né? E eu também, mas que ele está muito longe, ele está lá no céu. Não, ele está aqui. Quando você entende que ele está aqui guiando os seus passos, tudo muda. Você falou de, parece loucura, outro dia eu queria desabafar, não tinha com quem desabafar. Né? Eu falei, eu preciso contar isso para alguém. E aí eu fui no shopping, falei, Espírito Santo, vamos tomar café comigo. Sentei e fiquei falando lá e tomando café, claro, que todo mundo achou que eu era louca, no mínimo, né? Mas resolveu. E no outro dia eu tive a resposta, porque Deus, ele é justo, ele é justiça, mas ele é pai também. Né? Então, por que às vezes você fica 3 horas com a sua amiga desabafando e quando você vai orar, fala, ai, Carol, não sei o que falar com Deus. Para com a religião. Fala com Deus como se fosse seu amigo. Quando você liga para tua amiga, você fica, olá, boa noite. Não, você não vai. Ai, amiga, você não sabe o que aconteceu. Eu fiz um monte de porcaria hoje, deu tudo errado, me ligaram, mandaram. Fala assim com Deus, porque é assim que ele vai te ouvir. Então, quando você tira a formalidade, você fala a verdade, porque Deus, ele odeia a hipocrisia. E ele ama a verdade e transparência. Fala com ele real, afinal ele está vendo. Então, também nada adianta você mentir, você fazer uma performance lá de madrugada ou de manhã. Fala a realidade para ele do que está acontecendo. E geralmente, as orações que você fala com mais verdade e intensidade é onde Deus mais responde rápido. Isso. Você está me falando isso, estou lembrando da minha avó, que hoje ela tem 98 anos. Eu gravei um podcast com ela quando ela tinha 96. E ela também já veio aqui no LPA e Você. Já participou do LPA e Você, foi um programa especial. Eu gravei na cidade onde ela mora. E ela dizia exatamente isso no podcast. Ela falava, ele está aqui. Tá vendo? Tô falando que ele está lá em cima, ele está aqui nesse ambiente. E com certeza ele está aqui nesse episódio hoje, conversando com a gente, de uma certa forma, instruindo para que a gente traga para vocês uma mensagem positiva. Toque você que está aí, toque seu coração, toque sua mente, para que você entenda de que ele está presente. Então eu gosto muito disso, eu fico aqui até calada, porque eu vou refletindo sobre tudo que a Carol vai falando. E eu acho que é isso, de forma simples, prática, sem muito dedo, né? As pessoas ficam assim com cuidado, não tem que fazer a oração exatamente isso. Hoje, por exemplo, está muito na moda devocional, né? Eu não sou contra, eu acho que tudo que te leva a Deus, tem que né? A gente não tem que criticar tudo. Se está levando a Deus, ótimo. Às vezes a pessoa nem lê a Bíblia, então aquilo é melhor para ela do que outra coisa, do que não fazer nada. Mas o simples é sempre o melhor, o simples e verdadeiro. Então, você não gosta de pessoas... Eu gosto de pessoas verdadeiras. Eu nem tenho vontade de falar com a pessoa quando eu percebo que é tudo mentira, que ela está fazendo ali um personagem. O que dirá Deus? Porque Deus, ele está vendo o seu coração. Então, não adianta você querer mentir para Deus. Senhor, hoje eu tenho... Fala a verdade. Né? Então, teve dias, por exemplo, eu passei por uma situação recentemente, que eu não conseguia falar, porque eu só chorava. E eu falava, Senhor... Ora por mim, porque eu não sei nem falar, não estou conseguindo nem falar. É a sinceridade, eu não forcei ali a barra. Dias específicos, né? Então, Deus, ele não é performance. É você falar com ele, é ter uma conversa. E eu tinha muito esse problema de que quando dava coisas erradas, eu ficava desesperada. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É o que eu falei de confiar, né? Hoje mesmo aqui, aconteceu algo de imprevisto, né? E se fosse outra época, ficar, ai, nossa, ter que voltar tudo de novo, e hoje ainda foi mais leve. Mas tem situações que quando dá errado, você fala, eu não acredito, vai ter que voltar tudo, vai ter que fazer tudo, vai dar errado, deu errado isso, vai dar errado aquilo. Mas eu penso assim, para tudo tem um propósito. Lógico que vai vir, às vezes, o medo, né? Vai vir a angústia, às vezes vai vir a tristeza, dependendo do que acontece. Mas quando de fato, de verdade, não só na teoria, de verdade, você entende que tudo que acontece é por um propósito maior de Deus, isso te deixa mais leve, que você fala, não, ele não é louco, se eu estou confiando nele, ele mandou ir por aqui, então é por aqui que eu tenho que ir. Então, isso que te dá a leveza do dia, né? Então, aconteceu isso, é para ficar melhor, com certeza. É porque poderia ter acontecido alguma coisa, não interessa. Era por um propósito maior. Mas isso vem do relacionamento e isso, com certeza, é um treino, porque ninguém vira amiga da outra do dia para a noite. Perfeito. Isso leva um tempo.
né? Exato, você tem que se Relacionamentos profundos levam tempo, demoram tempo. E que conselho, Carol, você daria para as mulheres que estão em fase de transição, buscando clareza, coragem e direção? Com certeza, se conectar com Deus, eu já sei que é um conselho. Mas, além disso, tem mais alguma coisa ou é realmente focar nisso? 100%. Entrar na comunidade Kairos. Não, falando bem sério, o Kairos é o tempo de Deus. É onde... Por que Kairos? Que eu me vi no tempo secreto com Deus. Que eu só conseguia falar com Deus no quarto, chorando de madrugada. E tem momentos na vida que às vezes nem o nosso marido vai entender a gente. Porque talvez seja um processo para Deus falar com a gente. E às vezes a gente tem que tirar aquelas muletas da gente. Às vezes a gente está apoiada no marido, ou está apoiada numa profissão, ou está apoiada num salário. E tem momentos que Deus arranca tudo, dá um chute e você fala, meu Deus, né, que é o fundo do poço, que você fala assim, eu não tenho mais para onde olhar. E você só tem que olhar para Ele. É nesse momento que você tem que se focar. Então, muitas mulheres, às vezes, que estão aí, estão assistindo e estão passando por esse momento, é apagar as vozes, né? Conselho todo mundo vai querer dar, amiga, familiar, o que Deus está querendo da minha vida. Que, primeiro, quem sou eu? Vai pelo mandamento. O mandamento, eu não leio a Bíblia. Vai pelo básico. Quais são os primeiros mandamentos? Porque às vezes a pessoa quer entender a Bíblia inteira, mas não está seguindo nenhum mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Deus acima de tudo e de todos, acima de todas as coisas. Então já começa aí, você não tem que idolatrar marido, não é amar o marido, não é idolatrar marido, não é idolatrar dinheiro, não é idolatrar nada. É Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, você não consegue amar o outro se você não se amar. Então, como a autoestima, ela não é só questão de egoísmo, não tem nada a ver com egoísmo. Se você diz que ama os outros e você não se ama, isso é mentira. Você não se ama, porque como que você não consegue se amar, como que você está amando o outro? Amando alguém, Então, você está tentando amar o outro para ser aceita, vamos dizer, muitas vezes aceita. Então, quando você entende isso, que você tendo Deus e entendendo quem você é, mas, Carol, como assim entender quem sou eu? Às vezes, coisa básica, às vezes você está aí com 40, 50 anos, igual eu falei do café com leite. Qual era o teu sonho quando você era adolescente, que você deixou para lá? De repente você fez uma faculdade porque teu pai te obrigou, de repente você mudou de cidade porque seu marido quis, ou... Enfim, você foi por caminhos que hoje você olha e você não se reconhece, fala, nossa, onde que eu vim parar? E você não sabe mais quem é você, é a crise de identidade, né? Mas Deus, Ele te leva a te relembrar quem que você era. Você foi criada para isso, porque Ele fez todos nós com um plano. Você foi criada para isso e para aquilo, então é buscar nele e com certeza ter a firmeza e dizer que assim, eu vou confiar e ter a resiliência de falar, eu vou cumprir o que Deus está me mandando e ponto final. Porque vai vir opinião de todos os lados, vão vir opiniões contrárias, vai acontecer coisas erradas, né? Porque a pessoa geralmente fala, principalmente no empreendedorismo, em toda, deu um pouquinho errado, eu já vou parar, não era para ser. Então nunca vai dar certo, porque sempre vai ter coisa errada. Mas é buscar a resposta nele mesmo. É a clareza de que momento você está e como que arruma isso. Perfeito. Agora a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou te falar algumas palavras, você me responde numa outra palavra. Tá. Comunicação. Quase tudo. Identidade. Primordial. Posicionamento. Importante. Clareza. O começo de tudo. Propósito. É o coração de tudo que você tem na vida, o que Deus te criou. Fé. Não tem como continuar sem isso. Sem fé. Maturidade. Tem a maturidade, só pode ser uma palavra ou pode ser Pode ser uma frase. Maturidade, tem a maturidade normal, que uma adolescente de 18, um adulto de 18 não vai ter, obviamente, ou de 40 anos, mas tem a maturidade que a gente busca, que é tentar entender mais as coisas. Consistência. Importante. Kairos. O tempo com Deus, que é o que todos sabemos que precisamos, mas muitas vezes fingimos que não estamos ouvindo e damos importância a todas as outras coisas, menos a isso. Perfeito. Carol, quero agradecer muito sua presença aqui, esse papo maravilhoso. Você deixou eu aqui um pouco hipnotizada, até ouvindo, refletindo. Eu espero que você aí de casa também tenha refletido muito sobre como você tem se conectado com você, com Deus, com a sua fé, com as suas atividades, como você tem atuado com a sua resiliência, como você tem superado os obstáculos e encarado as situações. Mas agora eu vou te entregar um presente aqui dos nossos apoiadores. Pode abrir? Pode abrir. Então, vamos lá. Esse vinho, ele foi preparado pela Finca Própria,
A finca própria, a oportunidade de você ser dono de vinícola através de uma propriedade compartilhada inteligente. Então, vocês podem acompanhar aqui o @ da finca própria e dá uma olhada aqui que tem o seu nome no vinho. Ah, tem meu nome, que chique. Carol Jordão. Nossa. Feito Muito para obrigada. você, personalizado. Vamos ver o que tem mais aqui. Eu adoro essas sacolas, me lembra os eventos que a gente É, um monte que tinha os brindes. de brindes, isso. Aqui tem Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. Tem opção spray, recomendo você colocar no carro, porque no carro a gente usa sempre. E você pode colocar, passar até na bolsa, que é super seguro, Aqui, tá? que tem germes, o meu marido, ele adora. Tudo que tem de matar germes, ele ama. Então tem Vai adorar isso concorrência. aqui. Ai, muito bom. Deu pra mostrar? Tá aqui já, ó. Quero Germes. já divulgando até o produto da Dux. Não E é. tem um presente super especial preparado aqui para você. Ama joias? Ama Joias. Foi preparado pela Alexandra Moreira. Ela olhou o seu perfil e preparou a peça. Oh, Normalmente ela acerta. que lindo. A Lê, ela faz um trabalho espetacular de olhar as peças, ela tem muito cuidado. E a marca chama Ama Joias, da Alexandra Moreira. Isso aqui é bom pra presentear, né? O pessoal olha e Sim. faz de acordo com a personalidade. Deu pra pegar? Exatamente. Deu? Me senti as meninas do Fantasia, lembra? Que ficavam mostrando os produtos. Ai, que Muito legal. obrigada. Muito bom. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E também eu queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal se acompanhar aqui. Bom, as minhas redes sociais, quem quiser seguir, é Carol com K Jordão. Também acompanhe a gente aqui no LPA e você. Acompanhe as informações que a gente traz sempre para vocês no nosso site. Então tem lá todos os nossos episódios, www.lpaevocê.com.br. Acesse também o QR Code que está aqui na tela para você ganhar um e-book gratuito que vai te auxiliar no seu caminho e ainda concorrer a diversos prêmios do LPA. Acesse o nosso Instagram, segue a gente lá, @LPA e você, e o meu Instagram, @Lili_Prima Albuquerque. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.